Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, dia de conhecer o que mexe com o seu bolso, porque saiu o IPCA 15 e a gente vai trazer tintim por tintim dessa inflação de maio. Inflação não, né? Prévia da inflação de maio. Mas tem também negociações salariais, outra coisa que mexe com o seu bolso. Então, a gente vai contar como é que ficaram as negociações agora de fato, com os gráficos, para vocês entenderem quanto foi preciso ali, né, de reajuste necessário para ganhar acima da inflação ou para pelo menos recompor a inflação até abril. Então, a gente vai contar tudo isso para vocês e tem recadinho também dos valores a receber no fim do programa. Mas antes de tudo isso, já vamos passar pela nossa agenda, que não está tão recheada hoje de novo, mas como falei, tem dados importantes saindo hoje, até porque, né, ressaca de feriado lá nos Estados Unidos, então o que a gente não tinha, né, ou melhor, a ausência que a gente tinha dos Estados Unidos ontem na agenda, hoje volta. E a gente tem também essa ressaca dos mercados no pós ou volta do feriado. Então vamos lá, o que já saiu e o que tem para sair no dia de hoje? Às 3 horas da manhã na Alemanha saiu o Índice de Confiança do Consumidor de junho. Aqui quase uma prévia, uma expectativa. Às 5 horas da manhã no Brasil, IPC-FIP de março, mas aquele IPC-FIP semanal, então da terceira quadricemana. 5 horas do Japão, o presidente do Fed de Minneapolis participou de uma conversa no painel do Banco do Japão. E aqui, como eu sempre falo, o que vão tentar tirar dessa conversa que aconteceu lá no Japão é qualquer sinalização em relação à política monetária e à condução não só da política monetária, mas expectativas para a inflação também. 6 horas da manhã na zona do euro, a Comissão Europeia divulgou o Índice de Sentimento Econômico e Confiança do Consumidor de maio. E aí a gente chega no Brasilzão, né, nos dados mais aguardados aqui. A FGV, às 8 horas da manhã, divulgou o INCCM de maio e a sondagem da construção também do mesmo mês. Então, 8 horas da manhã, a GV divulgou aí dados ligados à construção, o Índice Nacional da Construção Civil. Às 9 horas, o IBGE divulgou o IPCA 15, esse que vai ser o destaque da agenda no Brasil. Então, a gente vai trazer para vocês tintim por tintim. 9h30, Departamento do Comércio divulga as encomendas de bens duráveis. E ainda nos Estados Unidos, agorinha, às 11 horas da manhã, sai o Índice de Confiança do Consumidor de maio também. 9 horas da noite, tem outro presidente do Fed, dessa vez de Nova York, o John Williams, participando de conversa também no Banco do Japão. Então, um participou ali às 5 da manhã, o outro vai participar já no dia seguinte, aí às 9 horas da noite. Então, a gente tem nessa agenda tomada no exterior por sentimentos de confiança, índice de confiança no consumidor lá nos Estados Unidos e encomendas de bens duráveis, que devem ganhar mais a relevância na parte dos indicadores e dos eventos no exterior. O que fica no foco aí são as falas, na verdade, dos presidentes do Fed de Nova York e de Minneapolis. E aqui no Brasil, sem dúvida, IPCA 15, que é o que a gente vai contar para vocês com maiores detalhes. Agora, antes da gente entrar no IPCA 15, antes da gente falar aí de negociações salariais, eu vou mandar lá para a redação, porque Diego já está ali a postos para receber o bom dia de vocês, ver de onde vocês estão falando, catar algumas perguntas também para trazer aqui para a gente. Mas antes de tudo isso, ele vai contar o fechamento do mercado. Bom dia, Diego, como é que você está? Para toda a nossa audiência aqui hoje, sem muitas mensagens de bom dia. Cadê a nossa audiência fiel? Mas enfim, algumas mensagens já muito especiais. Bom dia para nossa querida Terezinha Rabelo, bom dia para Neraci Miranda, bom dia para o Luiz Santos, que disse que nunca a economia foi tão linda. Fico muito feliz com o seu comentário. Bom dia para nossa telespectadora fiel Maria Helena. Enfim, bom dia para todo mundo. Vamos para o nosso fechamento de mercado? Débora, ontem foi feriado nos Estados Unidos, foi o Memorial Day. Confesso que eu não sei exatamente do que se trata esse feriado, mas os mercados por lá ficaram fechados. E já aqui no Brasil, o dia foi de menor movimentação. O Ibovespa, o nosso principal índice acionário, andou de lado em boa parte do dia e fechou com uma levíssima alta de 0,23%, aos 138.136 pontos. Apesar desse início de semana em um ritmo lento, o índice acumula ganhos de mais de 2% no mês e de quase 15% no ano. Entre as ações do nosso índice, o Açaí ficou em destaque e subiu quase 6%. A Azul também voou alto, com ganho de quase 5%, e a Braskem veio logo atrás.
Já do outro lado da tabela, e no sentido contrário, a Raizen teve um forte tombo, seguida pela JBS e pela Petz. Por causa desse feriado nos Estados Unidos, o dia foi de baixíssima liquidez e poucos negócios no mercado de câmbio. Mesmo assim, o dólar à vista avançou 0,51% e fechou cotado a R$ 5,67, praticamente zerando as perdas acumuladas no mês de maio. Apesar da alta, o real segue firme em 2024 e acumula uma valorização de mais de 8% frente ao dólar, o melhor desempenho entre as moedas latino-americanas este ano. Agora, Débora, eu queria passar a bola para você já com uma pergunta. Como é que funciona a negociação de dólar com os mercados norte-americanos fechados? É uma excelente pergunta, porque a gente perde a referência de Nova York, por isso que o mercado de câmbio ele fica mais enxuto. Porque você não tem a referência ali de Nova York, que é um mercado importante quando a gente está falando de dólar e mercado cambial. Sem essa referência, todas as negociações de dólar acabam ficando ali mais andando de lado, com menor volume. Por isso que a gente fala que tem baixa liquidez. O volume de negociações fica menor, tanto no mercado cambial, que normalmente é o mais impactado, como também no mercado de juros, porque a gente também perde a referência das treasuries, que acabam sendo um guia, um norte, um condutor dos juros no Brasil. Normalmente a gente tem esse reflexo, né, de alta nas treasuries, alta aqui também, a não ser que seja um movimento mais atípico, que a gente tenha um movimento doméstico muito forte. E na nossa bolsa também por conta dos investidores estrangeiros que acabam ficando de fora. Então você tem essa menor liquidez, menor negociação em todos esses mercados e isso faz também com que a gente ganhe relevância nos fatores domésticos. Então, mais uma vez, a gente viu a nossa bolsa respondendo ali aos fatores da semana passada, porque sem grandes condutores lá fora e com uma agenda mais esvaziada aqui dentro, o mercado continuou ali digerindo o que já estava digerindo na semana passada. Então, o que estava mexendo com a nossa bolsa? Ainda o IOF, né? Ainda o contingenciamento de gastos, tudo isso ainda está presente, até porque não tem muita condução, não tem muita novidade. E aí o mercado fica um pouco mais morno e sem a liquidez lá fora, e isso acaba trazendo esse menor volume. Até a gente teve um volume bem abaixo da média nas negociações ontem. Então aqui, né, um dia mais morno para o Ibovespa, mas isso não impediu que ele subisse, fosse para o terreno positivo, muito puxado até pela recuperação de alguns bancos que vieram sofrendo na semana passada. O Banco do Brasil, inclusive, conseguiu respirar, assim como eu, né? Vou respirar daqui a pouquinho. O Banco do Brasil conseguiu respirar e dar um salto, recuperar um pouco das perdas, claro, longe de recuperar o que caiu, mas já deu uma recuperada, deu um alívio ali das quedas que a gente viu acontecer depois dos resultados trimestrais. Então a gente teve um dia mais puxado ali pelos bancos, pelo setor financeiro e além dos destaques que o Diego contou para a gente da Azul, né, que acabou tendo um salto, e outras empresas que figuraram ali os destaques positivos. Agora eu vou também devolver para a redação, porque eu quero saber, Diego, o que o mercado estava esperando para o IPCA 15, hein? O mercado estava com boa expectativa, achava que o IPCA 15 ia subir, que ia cair. O que eles achavam que ia acontecer com a inflação, ou melhor, com a prévia da inflação no mês de maio? Olha, Débora, a gente está aqui com os dados fresquinhos, acabaram de chegar, saindo agorinha do forno. Pois bem, o IBGE divulgou agorinha mesmo, às 9 horas da manhã, o IPCA 15 de maio, que é considerada a prévia da inflação oficial do país. E a expectativa do mercado era, sim, de uma leve aceleração. A mediana das projeções aponta uma alta de 0,44% em maio contra 0,43% em abril. Então, uma aceleração da mesma magnitude do mês anterior. Já em 12 meses, o mercado estava projetando uma variação acumulada de 5,49%. As apostas na variação mensal foram de 0,35% até 0,53%. E o vilão da vez, novamente ela, a conta de luz. A mudança da bandeira tarifária da verde para a amarela deve pesar no bolso e impulsionar o índice. Mas outro grupo que também deve pesar no bolso esse mês é a habitação, que deve saltar de 0,09% para 0,61%, uma aceleração considerável do grupo da habitação. Também se esperava pressão no grupo saúde e cuidados pessoais, isso principalmente vindo do reajuste dos medicamentos. Agora, por outro lado, né, algo que vem pesando sistematicamente no bolso dos brasileiros e deve dar uma desacelerada, pelo menos de acordo com as expectativas do mercado, é o grupo da alimentação.
o mercado está projetando uma desaceleração de 1,14% no mês anterior para 0,49% esse mês. Agora, uma vez ditas as previsões do mercado, eu pergunto para você, Débora, o mercado acertou ou errou? O mercado errou, né? O mercado errou, mas errou por pouco, né? O mercado estava projetando essa alta aí de 0,44 na média, claro que tinha algumas projeções acima, como vocês estão vendo aqui, outras abaixo, mas na média, na mediana, o mercado estava esperando aí uma alta maior do que foi. O IPCA ele subiu, mas ele subiu menos do que a expectativa do mercado, ele ficou mais contido e muito disso vem até por uma boa notícia que daqui a pouco eu vou contar para vocês, que é o grupo alimentação, e a gente vai ver com mais detalhes. O grupo de alimentos acabou trazendo um pouco mais de trégua esse mês, como o mercado previa já, e outra coisa que o mercado acertou, aí vamos também falar que quando acerta, é que a tarifa de energia elétrica realmente começou a pesar no bolso do brasileiro. Então, você tem, né, essa inflação puxada pelo grupo de habitação. E quando a gente olha o grupo de habitação, o que puxou muito, aí, o que impulsionou e impactou bastante a inflação foi a conta de luz. E o impacto, né, da conta de luz no próprio grupo de habitação foi mais do que a metade do que ele teve de impacto. Então, mais da metade do impacto veio da conta de luz. Isso porque teve mudança da bandeira verde para a bandeira amarela. Então, consumidores chocados com o dedo na tomada aí estão sofrendo com a conta de luz, que ficou mais cara nesse mês de maio. E isso já aparece na prévia da inflação. Agora, vamos ver, né, como é que foi o comportamento dessa inflação em relação ao mês anterior, como é que está a inflação acumulada em 12 meses e no ano, porque a gente fez uma tabelinha para contar para vocês e para vocês acompanharem aqui comigo o que eu vou contar. Então, vamos lá. Em abril de 2025, no mês passado, a inflação tinha ficado em 0,43. Inclusive, o mercado achava que a inflação desse mês ia repetir o comportamento do mês passado, pelo menos nessa prévia, que ia ser muito próxima aí desse 0,43, repetindo também o acumulado em 12 meses, que estava em 5,49 no mês passado. Então, o mercado achava que ia ter, né, o mesmo comportamento no mês passado, claro, com impactos diferentes, mas na magnitude o mesmo comportamento. E não foi o que aconteceu. A inflação ela arrefeceu nesse mês, subiu, mas subiu menos, então deu uma desacelerada, subiu 0,36%, levando o acumulado do ano a 2,80. Até um ponto importante aqui, a inflação desacelerou em relação a maio do ano passado. Maio do ano passado, o comportamento tinha sido de 0,44 de alta, inclusive muito parecido com o que o mercado esperava. O mercado esperava que ia ter os mesmos efeitos ali sazonais do ano passado e que isso ia acabar repetindo o mês de abril. Mas não foi o que aconteceu, então saindo uma alta maior do mês de maio e ela sendo substituída por uma alta menor agora no mês de maio de 2025, o acumulado em 12 meses cai para 5,40. E isso fica até mais evidente quando a gente olha o comportamento do acumulado ao longo dos meses. Então vamos colocar aí para a nossa audiência acompanhar, porque nesse gráfico a gente consegue ver a aceleração inflacionária e como ela desacelera em relação ao mês passado, porque sai da média uma alta maior. Então vamos lá, a inflação no mês de março de 2024 estava em 4,14%, e você vê que ela tem uma trégua e depois ela começa a subir ali em julho do ano passado. Desde então, a gente tem mais um comportamento ou uma tendência de alta da inflação, uma pressão inflacionária maior. Então, ela passa ali de 4,45 para 4,77 em novembro, dá uma arrefecida em dezembro, e aí você tem esse comportamento de alta em todos os meses que seguem. Então, 4,96, 5,26, 5,49 no mês passado e agora essa trégua no 5,40. E eu acho que um ponto que a gente precisa explicar aqui para vocês é que muito dessa alta da inflação, né, ou dessa alta inflação, desse comportamento de alta, aqui sendo mais exata, da inflação, veio, principalmente aqui nos meses passados, do grupo de alimentos. A gente tem uma série de itens no grupo de alimentos que estão pressionando a inflação ou que estavam pressionando bastante a inflação e que no acumulado em 12 meses também estão bastante inflados, a gente vai ver daqui a pouquinho. Então esses preços, né, estavam avançando, subindo mês após mês no grupo de alimentos e isso estava pressionando bastante o comportamento do IPCA e do IPCA 15. Nesse mês a gente tem uma pequena trégua do grupo, mas ainda
longe de ser uma coisa que deixou de preocupar. Inflação de alimentos, ela sempre vai preocupar, até porque ela vai pressionar o bolso das pessoas que têm menores rendas. Então tem que sim ter uma preocupação com a alta de inflação, porque com a alta da inflação, né, dos alimentos, com a alta dos preços, na verdade, dos alimentos, porque isso pressiona as menores rendas e deixa menos renda disponível, menos orçamento disponível para que as pessoas gastem com outras coisas. Se você tem uma cesta básica, itens essenciais, bens essenciais, consumindo boa parte da sua renda, como é que você vai gastar com outros bens e com outros itens? Isso vai enxugando a renda do brasileiro e vai enxugando a renda do brasileiro que tem menores rendas especialmente. Então, por isso que a gente tem que olhar a inflação de alimentos de perto e pensar, bom, inflação de alimentos a gente não combate com Selic. Então, por mais que a gente tenha a alta da Selic, né, a Selic, a taxa de juros aqui do Brasil, subindo mês após mês, porque a gente viu, né, no comportamento ali do gráfico, a gente tem uma ascendência dos preços, então a inflação subindo ali, mas a taxa de juros também já está subindo há algum tempo. Por que a gente não tem efeito? Claro que o efeito da Selic não é imediato, mas é porque também não tem muita correlação em subir Selic e cair alimento, porque Selic não vai fazer chover, Selic não vai resolver a questão climática, Selic não vai aumentar a oferta global. O café olha para a Selic e ele vai dar risada, porque o café pode estar lá nas alturas, que a Selic não vai fazer diferença nenhuma no preço do café. E é isso que a gente precisa entender quando a gente olha o comportamento da inflação. Que inflação é essa? Da onde está vindo? Que preços estão subindo? Esses preços têm ou não alguma sensibilidade a juros? E no caso da inflação recente aqui no Brasil, poucos preços têm essa sensibilidade a juros. Então a gente vê uma Selic alta e ainda também uma inflação mais alta acima da média. E aí o que começa a acontecer no médio e longo prazo? A Selic começa a estrangular a economia urbana, ela começa a ter um papel de desaceleração na economia e essa desaceleração faz com que alguns preços mais ligados a serviços, que também vão ser renda de alguém, né, comecem a cair. Esses preços caindo, você baixa na média, e eu sempre friso esse ponto, você baixa na média o IPCA. E a gente sempre tem que lembrar que inflação é média. Porque quando eu falo de inflação aqui com vocês, muitas vezes vão lá nos comentários e falam, mas tá caro, olha que absurdo, ela tá falando que a inflação de alimentos arrefeceu, mas eu sinto a inflação de alimentos no seu bolso. Primeiro, você pode sentir mais, inclusive, a inflação de alimentos, dependendo de quanto do orçamento vai para alimentos. Tá, esse é um ponto. E outra coisa que é uma média nacional, que tem itens que podem não estar na sua cesta de consumo, mas está na cesta de consumo de alguém desse Brasilzão que é tão grande, tão diverso. Então você precisa entender isso, que a inflação ela é uma média ponderada por pesos. E isso fica muito claro no próximo gráfico que a gente vai passar para vocês, que é justamente dos impactos e dos grupos de inflação ali mostrando quanto foi a alta de cada um deles, enquanto essa alta impactou a inflação no mês. Então vamos colocar aí na tela para o pessoal de casa acompanhar como é que foi esse impacto da inflação no mês de maio, né? Pelo menos da prévia da inflação no mês de maio. Até se quiserem deixar maior aí para o pessoal de casa acompanhar, não tem problema. Então vamos lá, o índice geral foi de 0,36, então o impacto foi ele mesmo, certo? A gente está falando da inflação final aqui. Mas olha alimentos e bebidas, ele subiu 0,39 e a contribuição para esse 0,36 foi de 0,09 ponto percentual. Então teve uma contribuição importante, apesar da desaceleração em relação ao mês passado. Por quê? Alimentos e bebidas têm um maior peso na inflação. A habitação, por sua vez, subiu 0,67 e teve quase o mesmo impacto. Olha aqui, 0,10. Né? Foi quase o mesmo, mas teve que subir quase o dobro, aqui nem é quase o dobro, né? Um pouco menos, mas teve que subir 0,67 para ter o mesmo impacto que alimentos e bebidas tiveram. Aqui que a gente entende essa ponderação, esses pesos dos grupos e dos itens. E aí a habitação ela subiu 0,10 e mais de metade desses 0,10 veio justamente da conta de luz e das tarifas de energia elétrica. Transportes tiveram uma queda de 0,29%, então contribuíram para a inflação, para segurar um pouco a inflação, né? Então uma queda de 0,06 ponto percentual. E olha que interessante aqui também nessa discussão que a gente está tendo em relação a pesos e medidas aí do IPCA. O vestuário subiu quase 1%. Então, os preços subiram bastante ligados aí a vestuário, subiram 0,92, mas o impacto, né, lá no final das contas,
só trouxe 0,04 de impacto na inflação. Então aqui a gente vê como é que os grupos são ponderados e dependendo de como o seu orçamento, como você gasta sua renda e quanto você ganha também, porque isso é importante, né? Se você ganha e tem uma renda menor, provavelmente o seu orçamento está mais voltado ali no grupo de habitação, no grupo de alimentos, talvez nos transportes, dependendo do tipo de transporte que você usa. Tem também ali, né, remédios, que é o saúde e cuidados pessoais, que também continuam pressionando a inflação. Então aqui, dependendo de como você distribui o seu gasto, você vai sentir a inflação de uma forma diferente, porque a sua ponderação não vai ser igual a do IBGE e nem tem que ser. Aqui a gente está falando de um dado macroeconômico e a nossa inflação individual seria microeconômica e impossível de ponderar e medir. Mas vamos seguir aqui porque tem mais um gráfico que eu quero mostrar para vocês, que é dos itens. O que aliviou o bolso do brasileiro nesse mês, o que pressionou o bolso do brasileiro e o seu bolso nesse mês de maio. Então vamos entender, né, além da energia elétrica, quem que pressionou ou continua pressionando o bolso e quem que deu trégua, né, quem que deu alívio aí. Então, o arroz, ele caiu, tá? E o tomate, que tinha sido o vilão do mês passado, e até falei, vou gravar um vídeo de tomate, missão cumprida aqui, né, contando por que o tomate ele é tão afetado por essa sazonalidade, entra em destaque, os holofotes viram para o tomate, de repente ele some dos holofotes. Ele tem questões ligadas ao ciclo de produção, que acabam fazendo com que em algumas épocas do ano, inclusive dependendo de como for a safra do mês anterior, ele tem alguns ajustes, ou a safra do ano anterior aqui, falando melhor, né? Se a safra for muito ruim, a safra anterior for muito ruim, os produtores não vão ali repetir aquilo. Se ele não conseguiu vender, talvez ele plante menos. Se ele plantar menos, o ciclo do tomate também tem uma peculiaridade, isso vai fazer com que os preços flutuem bastante. Então, em algumas épocas, em alguns momentos, o tomate ganha esse protagonismo na inflação, mas normalmente ele arrefece depois. E aqui isso a gente vê, inclusive, no acumulado em 12 meses, porque ele caiu e ele já estava com um acumulado negativo em 12 meses. Ele só aprofundou aqui no IPCA 15. A cebola, apesar da alta nesse mês, também continua com um acumulado em 12 meses negativo. Então mostra que teve ali uma alta, mas não suficiente para fazer com que a cebola em 12 meses continue com os preços subindo, né? Na média dos últimos 12 meses, a cebola não subiu. Apesar da alta, ela continua com um preço aí em queda de 46,76%. Agora, olha o café. O café, esse é o nosso vilão do dia a dia, da nossa manhã, né? Tá difícil acordar. A gente acorda com sono, café 4,82 de alta, com 83% de alta nos preços nos últimos 12 meses. Esse é para deixar a gente também sonolento, porque, pelo amor de Deus, né, 83% de alta no café. E olha, não vão falar que eu não avisei, porque eu estou falando disso há pelo menos um ano e muita gente riu. Eu lembro que a primeira vez que eu falei, olha o café, vai começar a impactar, porque está com um problema de suprimento, né? Era uma coisa de suprimentos globais, de cadeia de suprimentos globais. Eu falei, olha, o café vem aí, hein? E aí até quando eu coloquei a matéria virou meio piada, mas eu avisei, não vão falar que eu não avisei, mas é para dar notícia ruim, né? Eu só dou notícia ruim para vocês. Falar de cafezinho, ninguém merece. Para dar notícia ruim de café também não. Não vejo a hora de daqui a uns meses, porque isso vai demorar, já estou avisando, falar, olha, o café começou a arrefecer, mas isso vai levar bastante tempo, viu? Por muito tempo a gente vai ver essa alta no café acontecendo mês a mês e pressionando esses 12 meses. Aves e ovos aqui. Uma alta pequena, mas um acumulado ainda em 12 meses grande. A gente até tinha tido um arrefecimento principalmente dos ovos, os preços dos ovos estavam trazendo um pouco de trégua, mas como aqui a gente está falando de aves e ovos, aqui o comportamento ainda é de alta em 12 meses, porque não dissipou completamente o preço, o efeito que a gente viu do preço dos ovos, mas isso já começa a ser revertido. Frutas e hortaliças voltam a subir, verduras, né, e hortaliças voltam a subir nesse mês, mas o acumulado dos 12 meses ainda está negativo e as frutas caem, arrefecem esse mês, mas ainda com um acumulado positivo. Outro vilão aí nos 12 meses, coloca aí para mim aqui do lado também, porque eu sou meio míope, gente, então para eu enxergar essa TV é meio difícil. Eu tenho um retorno aqui, mas eu sou míope, para ver linhazinha pequena é uma tragédia. As carnes subiram 0,46 e ainda estão com um acumulado bastante alto,
de 23%, leites e derivados com acumulado de 9,49%, e o etanol aqui, né, chegando já na energia, nos combustíveis, porque energia elétrica, já falei que foi vilã, subiu 1,68 nesse mês. A gasolina voltou a subir, gasolina e etanol voltaram a subir, estão com um acumulado positivo aí em 12 meses, de 8,16 e 13 e 11, mas o óleo diesel arrefeceu. Até por uma questão, né, a Petrobras ela acabou mexendo em alguns preços de óleo diesel recentemente. Então, a gente teve uma variação negativa mensal, mas o acumulado em 12 meses ainda está positivo. E aqui vale um ponto, né, de atenção. A gente é bem dependente de malha rodoviária, a gente podia até chamar Sula Miranda para ser a nossa ministra da Infraestrutura, podia começar o programa com carga pesada, eu sempre falo isso, porque a gente tem uma dependência muito grande de malha rodoviária. E aqui o óleo diesel, ele vai... quando a gente começa a ter uma pressão, né, muito forte de diesel, isso impacta em todos os outros preços em cadeia por conta dos fretes, né? Ninguém vai ser bobo de ficar segurando o mico na mão, então esses preços são repassados para frente e chegam nos produtos finais, né? Então óleo diesel é sempre um ponto de atenção, mas dessa vez eu trago pelo menos uma boa notícia no mês, ainda que no acumulado esteja com acumulado positivo. Então aqui retratão do IPCA 15, a gente já consegue ter algumas ideias, né? Ter pelo menos um cheirinho ali do que vem no IPCA final. Então a gente já pode esperar o quê? Tarifa de energia elétrica pressionando o nosso bolso no mês de maio, o café vai continuar presente, né? Então pode continuar a ficar... Não vou deixar vocês felizes, podem ficar tristes que o café vai continuar caro, infelizmente, porque é o que eu sempre falo aqui. O Brasil é um dos maiores produtores de café e esse preço não chega na mesa do brasileiro. A gente produz café pra caramba para exportar, os preços globais eles estão altos, o que sobra aqui é só o restinho do café e esse restinho é torrado ali à beça e aí chega na mesa de vocês, né? Então a gente sabe que é isso mesmo e eu não vou passar pano para produtor de café, para agro, porque a gente sabe como funciona muito bem esse mercado e tem muito impacto, sim, de clima, mas tem também muito impacto de oferta global e, obviamente, o produtor vai vender onde dá mais lucro para ele, mesmo a gente sendo maiores produtores de café. Tem muita gente já substituindo o café por tipo café, o que é muito triste num país que produz café. Agora, Diego, eu vou passar para você com uma missão. Vamos pular as negociações salariais para contar aí dos sistemas de valores a receber para a galera em casa saber se tem um dinheirinho lá para pingar ou não. Então conta essa novidade para a gente aí do Banco Central. Beleza, vou tentar fazer um speed flow aqui dessa matéria só para a gente conseguir abordar ela. Mas basicamente, a partir de hoje, terça-feira, o Banco Central coloca no ar uma nova funcionalidade do sistema de valores a receber. Agora dá para automatizar a solicitação dos resgates. Antes o processo era manual, valor a valor. Com a mudança, quem quiser pode habilitar a função e deixar o sistema cuidar disso sozinho. Mas, atenção, o serviço é opcional e está disponível somente para pessoas físicas com chave Pix de tipo CPF. Para habilitar, você precisa ter uma conta no gov.br no nível prata ou ouro e com verificação em 2 etapas. E não dá para esperar aviso, o dinheiro vai direto para sua conta sem notificação. Ainda tem mais de 9 bilhões de reais esquecidos nas instituições financeiras. É dinheiro para dedéu. E, segundo o Ministério da Fazenda, não há mais prazo final para resgatar, então vocês podem ficar tranquilos. A partir de dezembro, o sistema vai contar com um recurso extra de segurança que permite impedir que contas sejam abertas em seu nome, evitando golpes e fraudes. Então, Débora, já vou jogar a bola de volta para você com a pergunta: habemos recado para a audiência? Temos 2 recados para a audiência. Por falta de um, hoje a gente tem 2 recadinhos aí para dar. Um deles é para vocês se inscreverem aqui no canal do Instituto Conhecimento Liberta, porque a gente está quase chegando em 1 milhão, 992.954 inscritos. Então vamos lá, 955, alguém já se inscreveu, hein? Então vamos lá, clica, mete esse dedo no se inscrever aí, para ficar não só por dentro do que tem aqui no nosso jornalismo, no nosso canal, mas também para ajudar a gente a chegar nesse 1 milhão. Então vamos lá que está cada vez mais perto da gente chegar nesse marco. E o outro recado que eu quero dar para vocês é para vocês não se esquecerem de se inscrever
no nosso link clmercado.com.br para assistir o documentário Império Malafaia no dia 29, né, daqui a 2 dias. Então você vai garantir o seu acesso, precisa se inscrever para garantir o acesso, então vocês podem se inscrever aqui em CL Mercado ou no QR Code aqui do lado. Olha, eu tô ficando ninja nisso aqui, hein? Eu tô apontando todo dia pro lado certo, mereço os parabéns aí, porque eu sempre aponto pro lado errado porque eu olho no retorno, é espelho, né, gente? Então dá um bug. Então é só clicar aqui no QR Code e se inscrever para não ficar de fora dessa, não é imperdível. Então, só clicar ou entrar aí para assistir Império Malafaia, documentário inédito para contar, né, da onde vem dinheiro de Malafaia, como é que é essa teia de negociações aí envolvendo igreja, envolvendo Malafaia, né, que acaba sendo uma zona ali cinzenta. Então, o Igor Melo e a Juliana Dalpiva estão lá para contar tudo para vocês. Quem está assistindo o podcast já sabe de algumas coisas, mas vem aí mais notícias, né, e mais revelações bombásticas, né, como está lá a denúncia mais explosiva do ano. Vocês não vão querer ficar de fora disso, então iclmercado.com.br já garante sua vaga e aí no dia 29 você tem o convite para assistir o Império Malafaia aqui com a gente. E agora vocês ficam com o Rolê ICL na sequência com William Deluca e Guga Noblat, que já estão prontos para receber os rolezeiros. Então vocês estão em mais do que excelente companhia. E amanhã a gente volta com as dívidas de hoje e para contar as novidades também do mercado, do que mexe com a bolsa, com o bolso e com a sua vida. Um beijão e até lá, pessoal! Faltam só 2 dias para a exibição do documentário Império Malafaia. Vai ser no dia 29 de maio, uma quinta-feira, às 20 horas. Você vai ver tudo o que Silas Malafaia tentou esconder por mais de 4 décadas. Assista ao vivo e descubra o que está por trás de um império construído através da fé de milhares de fiéis. Você tem um canal, rádio ou TV? Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro. Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore. Aqui foi tudo tomado pela água, ó. Heloísa Vilela. Que a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo. O conjunto probatório é muito forte. Apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.